Fala galera, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Eu creio que vocês estão bem, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou e por ela estamos aqui, amém? Eu estava um pouco sumida aqui dos vídeos, mas por questão de saúde, mas para a glória de Deus, estamos aqui e vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos compartilhar mais uma vez aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, que começa assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Nessa passagem que nós lemos, nessa parte aqui de Atos dos Apóstolos, nós temos muita coisa rica para tirar desse texto. O rei Herodes, ele começou a prender os cristãos, ele começou por Tiago. Se a gente for acompanhar no versículo 2, versículo 3, a gente vai ver que ele matou Tiago. E percebe que como ele percebeu que isso começou a agradar os judeus, a fazer o que ele estava fazendo, ele prosseguiu. E ele continuou por Pedro. Ele prendeu Pedro e a intenção de Herodes era matar Pedro também, da mesma forma que fez com Tiago. Só que como ainda estava no período da Páscoa, daquele momento, não, eu vou deixar Pedro no cárcere, esperar a Páscoa passar, depois eu vou apresentar Pedro ao povo e sim matar Pedro. Só que Pedro provavelmente já sabia que ele ia morrer. Ele provavelmente sabia que Herodes tinha decretado sua morte. Mas Pedro também sabia que quem daria a última palavra era o Senhor. Era o Senhor que dá a última palavra e ele sabia muito bem disso. Só que percebe que enquanto Pedro ele estava na prisão, ele não estava angustiado, a Bíblia não conta que ele estava angustiado, que ele estava preocupado, não. Ele simplesmente dormiu. E lá fora, a Bíblia conta que havia uma oração incessante por parte da igreja, orando a Deus a favor de Pedro, para que Deus o libertasse. É interessante saber que, ou seja, havia uma igreja que não parava de orar, que a oração era constante, que orava o tempo todo, que não se cansava, para que Deus libertasse Pedro. E o que aconteceu diante de tanta oração por parte da igreja, orando a Deus a favor de Pedro? A Bíblia conta que um anjo do Senhor apareceu aonde Pedro estava e uma luz iluminou aquela cela. E Pedro estava dormindo tão profundamente, tão sossegado, que ele não acordou com essa luz. O anjo teve que tocar em Pedro e despertar. Desperta depressa. Põe as sandálias e segue, sai, você está livre, você está liberto. Ou seja, as algemas que estavam nas mãos de Pedro, as cadeias que estavam nas mãos de Pedro, a Bíblia conta que elas simplesmente caíram e Pedro estava solto. Parece ser uma coisa tão simples, só que uma coisa tão normal, só que se a gente for parar para pensar, aconteceu o impossível. Um anjo do Senhor entrou na cela de Pedro, iluminou aquele lugar, quebrou as cadeias e Pedro foi solto. E tem muito mais do que a gente tirar desse texto aqui.
tem muito mais, sabe? Ou seja, havia uma igreja lá fora que estava orando a Deus a favor de Pedro. Provavelmente, pessoas até em suas casas estavam orando. Eles não paravam de orar. Eles continuavam a orar por Pedro, para que Deus o libertasse, para que Pedro não morresse. E o Senhor concedeu. E sabe o que isso me diz? Eu não sei se isso diz a você, mas sabe o que isso me diz? Que Jesus continua o mesmo. Jesus continua realizando os mesmos milagres de uma forma poderosa. Ele continua o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor nunca vai mudar. O seu amor por nós continua o mesmo. E hoje nós estamos vivendo numa situação crítica do nosso país, onde a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 dias, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 semana, a gente não sabe. E quanto mais a gente liga a TV, mais parece que os dias começam a se prolongar, a gente vive no isolamento social, que quanto mais a gente vê, mais esse isolamento vai se prolongando, vai se prolongando. E aí eu pergunto, cadê a igreja? A igreja é eu, a igreja é você. E a igreja está orando incessantemente. Eu posso dizer isso com toda certeza, que nós, como igreja, estamos orando sim, para que esse mal passe, para que essa pandemia acabe, estamos orando pelo fim do desemprego, estamos orando para que Deus vá nesse momento, lá nos leitos de hospitais e comece a curar as pessoas. A cura já está em Deus, a cura já está em Jesus. O Senhor não mudou, o Senhor não está alheio às nossas petições, o Senhor não está surdo, Ele continua nos ouvindo, Ele continua colhendo as nossas lágrimas, o Espírito Santo continua intercedendo a Deus a nosso favor e nós como igreja continuamos orando. E a palavra para hoje, e Deus, o que Deus está nos dizendo hoje, para a igreja, a palavra que eu tenho hoje é para a igreja que está orando. Continue, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de clamar. Se uma igreja que orou a Deus incessantemente a favor de Pedro, que Deus o libertasse, e o anjo foi e libertou Pedro, o que nós como igreja, se orarmos a Deus a favor do nosso Brasil, o que Deus não pode fazer? A cura vem. A cura vem. Não pare, não desista. Continue orando, continue clamando. A nossa oração, ela está chegando sim ao trono. A nossa oração, as nossas lágrimas que estamos derramando a favor do Brasil, a favor das pessoas que estão nos leitos de hospitais, a favor das pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que perderam seus familiares, as pessoas que já foram diagnosticadas com esse vírus, as pessoas que já foram diagnosticadas com outras doenças. O Senhor está acolhendo as nossas lágrimas e Ele está enviando anjos para nos salvar. Ele mesmo está nos salvando. Talvez você vai me dizer que tem orado há tanto tempo, já tem mais de 2 meses que está orando para esse vírus passar, para essa pandemia acabar. E quando você liga a TV, nada acontece, só vê morte, só vê destruição. Realmente, uma vez eu me perguntei também, Senhor, eu estou orando tanto, eu estou buscando a Tua palavra e quando eu ligo a TV eu só vejo morte, eu só vejo as coisas se prolongando, eu só vejo estudiosos dizendo, a pandemia vai acabar em julho, vai acabar em agosto, vai acabar em dezembro, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E a palavra que o Senhor me disse num devocional foi essa, lembra do que você me perguntou? Continua orando, porque o que o Senhor me disse, nós estamos tão perto de acabar isso do que nós estávamos semana passada. Cada dia que passa, nós estamos perto de acabar do que o dia que se passou.
Nós não estamos vivendo ontem, nós não estamos vivendo a semana passada, nós estamos vivendo hoje com a esperança de que Deus já está curando o nosso Brasil, a nossa vida, os nossos familiares, as pessoas que nós nem conhecemos. Continue clamando, é o que o Senhor tem a nos dizer. Porque se Deus enviou um anjo, se o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro, imagine o que o Senhor pode fazer ao nosso clamor de sua igreja que está orando. E depois que você orar, e depois que você clamar, e depois que você jejuar, você ligar a TV, e mesmo assim você continuar vendo morte, e mesmo assim você continuar vendo destruição, sabe o que você faz? Profetize. Profetize, ó filho do homem. Profetize. Profetize cura. Profetize libertação. Seja profeta do Senhor. Se levante diante de todo esse cenário como profeta. Você é profeta, eu sou profeta. Eu sou profeta do Senhor. Eu posso profetizar cura. Eu posso profetizar vida. Não se lamente, não deixe a sua fé enfraquecer. Lembra do que Deus já fez por você. Lembra do que Deus já fez por esse Brasil. Lembra do que Deus já fez por amor a nós. Ele enviou o seu filho. Não é uma fantasia, não é uma lenda, é o seu filho, Jesus. Jesus continua o mesmo. E a palavra que eu tenho para você, tá cansado de orar? Ore mais. Tá cansado de jejuar? Jejue mais. Se santifica mais. Busca mais. Não pare. Só não pare. Viu morte? Viu notícia de morte? Profetize vida. Talvez desligue um pouco a TV e comece a profetizar vida. Que cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Se o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro, imagine você o que Deus pode fazer por nós. Como um povo que estamos clamando. Só não pare de clamar. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que as cadeias serão quebradas. Não creia no que os noticiários estão falando. Não creia no que as redes sociais estão dizendo. Tem muita gente para criticar. Já tem muita gente para falar mal. Não seja você aquele que vai aumentar o número de pessoas que estão criticando. Não seja você o número de pessoas que estão falando mal do governo, da doença, que isso vai piorar. Não. Seja você que vai profetizar cura. Seja você que vai profetizar vida. Seja você que vai orar mais, que vai clamar mais, que vai se santificar. Seja você aquele, igreja do Senhor, que vai queimar de amor mais e mais pelo Senhor, que a cada dia vai voltar ao lugar secreto de oração e vai buscar a presença do Senhor. Seja você que vai crer na palavra do Senhor. Seja você que vai crer na palavra. Não creia no que os estudiosos estão dizendo, que essa doença, essa epidemia, essa pandemia vai até o final do ano. Seja você que crer na palavra do Senhor. Porque Jesus é vida, aqui é a ressurreição, aqui é a vida, aqui é a restauração. Creia na palavra do Senhor, que isso vai passar. Eu sei que vai passar. Tenha força. Fiquem na paz do Senhor, essa é a palavra que eu tenho para você. E não pare de orar pelo Brasil. Porque as nossas orações estão chegando ao trono da graça de Deus. As nossas lágrimas, o Espírito Santo está acolhendo, está levando ao Senhor com gemidos inexprimíveis, como diz a Santa Escritura. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deixo meu abraço para todos, especialmente aos meus familiares, a minha mãe, os meus irmãos, a minha igreja. A todos os meus amigos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que eu tenho para vocês, e que para mim também, não pare de orar. Hoje foi melhor que ontem, está sendo melhor que ontem. Amanhã não será hoje, será amanhã.
mas viva o hoje, acredite, profetize, ó Filho do Homem. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.